Como estudar a Bíblia? Algumas pessoas têm me feito essa pergunta e eu vou procurar explicar para você, ensinar para você como estudar a Bíblia da melhor forma, da forma mais simples, sem complicação. Primeiro é importante você saber que há uma diferença, posso dizer que gritante, entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não. São duas coisas completamente diferentes. Eu vou tirar essa sua dúvida e vou lhe ensinar como estudar a Bíblia. E alguém pode perguntar, mas como estudar a Bíblia? Eu só sei ler a Bíblia. Eu achei que lendo a Bíblia eu estava estudando a Bíblia. Nós não podemos esquecer jamais que o estudo bíblico ele é diferente de ler. O estudo bíblico ele requer métodos. Quais os métodos de estudo bíblico para você compreender o conteúdo dos livros, os assuntos de cada livro, de cada epístola e compreender as doutrinas bíblicas espalhadas em toda a Bíblia Sagrada, tá? Ou contidas em toda a Bíblia Sagrada. A doutrina bíblica, a doutrina para a igreja propriamente dita, o método correto é a forma correta, conhecer os personagens bíblicos, enfim, existem os métodos para você compreender exatamente tudo. E nós vamos falar isso aqui agora em nome de Jesus. Se ler a Bíblia e estudar a Bíblia são duas coisas completamente diferentes, então quais os métodos eu devo usar para estudar a Bíblia? Compreender o conteúdo dos livros, o conteúdo das epístolas, os assuntos contidos em cada livro, em cada epístola, conhecer sobre os autores, conhecer a doutrina bíblica que está espalhada por toda a Bíblia. É simples, querido, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um doutor, o que você precisa de fato é aprender esses métodos que são simples para poder aprender. Hoje, queridos, há uma necessidade muito grande de nós estudarmos a Bíblia e não apenas ler. É fundamental lermos a Bíblia todos os dias de forma devocional e sempre na nossa vida inteira e nunca parar de ler. Mas o estudo bíblico ele vai nos ajudar a nos proteger e nos livrar da ação dos falsos profetas, da ação dos hereges, dos malfeitores transfigurados de pastores e apóstolos de Cristo, que têm se infiltrado dentro da igreja e têm, infelizmente, enganado muitas pessoas, escravizado muitas pessoas e destruído a vida espiritual de muita gente. Primeiro método de estudo bíblico que você precisa aprender é o método sintético. O que é o método sintético? O método sintético, querido, é aquele onde você lê todo um livro ou toda uma epístola e você vai compreender todo o assunto daquela epístola. Por quem aquela epístola foi escrita, para quem ela foi escrita, por qual motivo ela foi escrita e quais os assuntos contidos naquela epístola. É basicamente isso que você precisa saber para fazer um estudo sintético. Você vai sintetizar o conteúdo daquele livro, tá? Por exemplo, o Evangelho de Mateus, a qual nós temos 28 capítulos. 28 capítulos. O livro do Apocalipse, nós temos 22 capítulos. O livro de Isaías, o qual nós temos mais de 60 capítulos. Tá? Então, como é que nós vamos falar desse livro? Como é que nós vamos falar dessas epístolas? A epístola aos Gálatas, que tem 6 capítulos, a epístola aos Romanos, que tem 16 capítulos, as epístolas aos Coríntios, que também são epístolas grandes, extensas, né? O livro de Atos. Então, como é que nós vamos falar rapidamente sobre um livro desse se nós não compreendemos o conteúdo daquele livro? Então nós precisamos, querido, compreender o conteúdo do livro. Sintetizar, aprender a sintetizar de forma que nós possamos ser capazes de resumir. Sintetizar é resumir, né? Compactar. De forma que nós possamos resumir o conteúdo daquele livro em poucas palavras. E para isso vai ser preciso você se aplicar ao estudo sintético, onde você vai sintetizar o conteúdo daquele livro e em poucas palavras você vai compreender o conteúdo daquele livro. Então primeiro você precisa saber quem escreveu tal livro, você precisa saber para quem ele escreveu tal livro, por que ele escreveu aquele livro, tá? Se você quer uma coisa mais rasa, não quer tanta profundidade, quer apenas conhecer o conteúdo do livro propriamente ali, certo? De forma mais simples mesmo, você precisa saber realmente quem escreveu o livro, para quem que ele escreveu, e normalmente você vai encontrar isso logo nas primeiras páginas das epístolas. Então na leitura, na análise que você vai fazer do texto, você vai compreender, tá? E você vai compreender através dos pontos que ele vai abordando, que ele vai desenvolvendo, o assunto que ele vai desenvolvendo. Você vai ver que dentro de um livro, de uma epístola, você vai encontrar, vamos focar nas epístolas, né, no Novo Testamento, você vai encontrar
vários assuntos dentro de uma mesma epístola. Tá? E você vai também colocar isso no seu estudo sintético. Você vai chegar para a igreja, você estudou, fez o estudo, analisou, sabe quem é o autor, mais ou menos o ano, para quem que ele escreveu, por que que ele escreveu. Isso aí também, que nós temos nas Bíblias de estudo hoje, naquela primeira página, antes mesmo do capítulo 1, nós temos uma página de dados históricos, dados teológicos importantes ali, tá? Para a gente analisar ali e aprender algumas coisas ali, datas, certo? Localização geográfica, contexto político, religioso, toda essa situação, a gente tem algumas informações logo ali. E aí você vai para dentro do livro e você vai ver cada assunto que ele está falando. E você vai entender o porquê que ele está falando cada assunto. Você entenda que se ele está falando a determinado assunto, entenda isso, coloca isso na tua mente que vai ser importante essa dica para você. Se Paulo está falando um determinado assunto, por exemplo, moral, por exemplo, questão sexual, a questão de idolatria, se Paulo está tocando naquele assunto, você precisa entender que é porque havia necessidade daquela igreja compreender aquilo. Se Paulo abordou um ponto, se Paulo abordou um assunto, se o autor da epístola, se o escritor da epístola abordou determinado ponto, é exatamente porque havia controvérsia sobre aquele ponto. Exatamente se ele aborda um determinado ponto, um determinado assunto, exatamente porque havia a necessidade de esclarecimento sobre aquilo. Algumas pessoas estavam praticando errado, ou algumas pessoas estavam ensinando errado, enfim, havia necessidade. Normalmente você precisa entender também que cada epístola, elas são escritas exatamente por conta de uma necessidade. Paulo, os autores das epístolas, eles eram informados das necessidades que haviam nas igrejas e então eles, pelo Espírito Santo, eram levados, impelidos a escrever para orientar a igreja naquela determinada dificuldade que ela estava tendo, naquela determinada dúvida que ele estava tendo. Então por isso que ele vai abordando cada ponto. Então cada ponto que você vê ele abordando, se numa epístola, como uma epístola aos Coríntios, ele aborda sobre idolatria, ele aborda sobre sacrifício ao ídolo, ele aborda sobre a questão da alimentação, o que pode comer, o que não pode, se ele aborda a questão da prostituição sexual, se ele aborda a questão de controvérsias dentro da igreja, da disputa de dons, a disputa judicial entre irmãos enganando o outro em questões materiais, e os irmãos recorrendo aos juízes locais para resolver aquela situação pendente. Então, se há aquelas necessidades, se está sendo abordado aquele ponto, aquele assunto, você precisa entender que é porque havia na igreja aquela dissensão, aquela dificuldade que precisava ser entendida, precisava ser compreendida. Então, o estudo analítico, você vai compreender exatamente isso, tá? Mais uma vez eu digo, quem foi que escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, e o conteúdo de cada assunto que ele está falando. E você vai fazer um resumão disso, ok? E agora nós temos o estudo analítico. O que é o estudo analítico? O método de estudo analítico. Eu já sei que o método de estudo sintético é eu ser capaz de resumir todo o conteúdo de um livro. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e quais os assuntos abordados dentro daquele livro. Pronto. Fiz o resumo sintético, sintetizei aquele livro, aquela epístola. Agora, o estudo analítico, o método de estudo analítico, é exatamente o oposto, o contrário. Agora você vai para dentro do livro e você vai buscar, observar de forma analítica, analisar cada assunto que está sendo abordado naquela epístola. Então você vai ter que abordar agora cada assunto. E você vai explicar cada assunto, por que de cada assunto, por que ele tratou aquilo, tá? O que significava aquilo na época, por que Paulo está tratando aquilo. E você vai sempre procurar trazer uma aplicação para os dias de hoje, ok? Então, o estudo analítico, você vai procurar compreender o conteúdo de uma forma mais detalhada, de uma forma mais profunda, o assunto daquela epístola, ok? Quando no método de estudo sintético, você apenas fala sobre aquela epístola, tá? Aliás, você apenas fala sobre o assunto que Paulo falou, que Paulo colocou ali, que o autor da epístola colocou. Você vai apenas falar, olha, ele escreveu sobre a lei, sobre a graça, ele escreveu sobre sacrifício ao ídolo, ele escreveu sobre, no capítulo tal, ele escreveu sobre a salvação pela graça, o contraste da graça com as obras. Tá? Você apenas vai falar. E já no estudo analítico, não, você vai procurar compreender isso.
vai procurar mergulhar no assunto e compreender aquele assunto. O que significa aquele assunto? O que significa, o porquê Paulo disse que as irmãs deveriam deixar o cabelo comprido e até mesmo usar o véu, tá? Por que Paulo colocou aquilo? Vamos analiticamente agora entrar dentro. Eu quero entender aquilo, eu não vou apenas falar que as irmãs de Corinto usavam o véu, capítulo 11. Paulo fala sobre isso, a questão do véu, do cabelo comprido. Pronto, no estudo sintético eu apenas falei. Agora no analítico eu quero analisar e compreender por que Paulo falou aquilo. O que significa aquele véu? Qual o valor que aquele véu tinha naquela época, naquela cultura? Eu tenho que entender para quem que Paulo está escrevendo, qual o povo que ele está escrevendo, se é judeu, se é gentil, onde é que está aquele povo, qual era a cultura deles naquela época, o que significava aquela questão do véu, aquela questão da carne sacrificada. Pode comprar no mercado, não pode? Carne sacrificada no mercado? O que é isso? Carne sacrificada no mercado? Carne sacrificada não são nos templos pagãos, mas tinha sim carne sacrificada no mercado, com certeza. Claro que eu não estou aqui para explicar isso agora, né? Estou lhe ensinando um método de estudo bíblico, ok? Então, carne sacrificada no mercado, então eu quero saber isso aí. Por que o irmão perguntou se podia comprar de tudo que vende no mercado? Exatamente porque havia carne sacrificada. Mas de onde vinha essa carne sacrificada? Por que aquela carne estava ali? Se algum pagão me chamasse para comer na casa dele, por que Paulo disse que eu posso ir? Eu sei que eu posso ir, mas por que Paulo está tendo esse cuidado de dizer que pode ir comer de tudo? Mas se alguém disser que aquilo foi sacrificado, não posso comer? Por quê? O que significa isso? Que sacrifício era esse? Que Deus era esse? O que está acontecendo aqui? Então você vai entrar, você vai mergulhar naquele ponto, naquele assunto propriamente dito e procurar entender, procurar compreender, realmente fazer uma análise, tá? E aprender, compreender o conteúdo de uma forma mais detalhada, de uma forma mais profunda de cada assunto abordado na epístola, de cada assunto abordado na carta. E claro, se você é pastor, professor, pregador, obviamente que você vai aprender para pregar, para ensinar, tá? Então isso é importante, a gente estudar para aprender, obviamente, para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos hereges. Pastor, eu não sou pastor, não sou pregador, não sou professor, mas eu quero aprender para eu me defender, para eu saber refutar uma heresia, para eu saber defender a minha fé, tá? Conhecer a palavra de Deus, isso é muito importante para meu fortalecimento espiritual, tá? Mas, exatamente, então todos nós devemos aprender para que nós possamos nos fortalecer, ter conhecimento da palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. A palavra de Deus diz, meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, a falta desse conhecimento, que muitos pastores insistem em deixar o povo na ignorância, não ensinar, exatamente por conta de interesses pessoais deles, para enganar as pessoas de forma mais simples. Você lembra da Igreja Católica na era medieval? Como eles não deixavam as pessoas sequer ler a Bíblia. Se alguém lesse a Bíblia, era pecado, seria condenado à fogueira. Se uma criança orasse o Pai Nosso na língua materna, na língua comum, na língua da nação, o pai da criança era morto, era queimado. Então, exatamente, a igreja não queria que as pessoas estudassem a Bíblia, sequer lessem a Bíblia ou compreendessem qualquer coisa da Escritura, porque assim o povo seria liberto, porque o conhecimento da Escritura, ele traz libertação. Então, por isso que a leitura bíblica é importante, fundamental, importantíssimo. Mas o estudo bíblico, ele é fundamental, ele é importante. Hoje nós temos milhões de cristãos no Brasil e no mundo, a maioria lê a Bíblia, mas uma parcela muito pequena estuda, exatamente porque não conhece, não sabe quais os métodos de estudo bíblico. E nós estamos aqui para ajudar você a isso, ok? Então esse é o nosso segundo método de estudo, o método de estudo analítico, onde você vai analisar o texto e compreender de fato cada assunto abordado dentro daquela epístola, desde o capítulo 1 até o último capítulo, tá? Você vai ler de uma forma expositiva e analítica, tá? Analisando, buscando compreender de fato o conteúdo de cada assunto, o significado de cada assunto, que você seja capaz de dizer por que Paulo falou aquilo, por que Paulo abordou aquilo, por que Paulo se expressou daquela forma, por que Paulo falou aquilo, tá? E o que nós podemos tirar de proveito, aplicar para nossas vidas hoje. E aí agora vem o terceiro e o quarto método de estudo bíblico. Queridos, e o nosso terceiro método de estudo bíblico, que eu quero colocar para você aqui hoje, é o método temático. Para mim, o método temático, ele é um dos métodos principais de estudo bíblico. Por quê? Porque enquanto o método sintético, eu compreendo, ao usar esse método sintético para estudar seja um livro, seja uma epístola, eu compreendo o conteúdo daquela epístola, eu sintetizo, eu resumo o conteúdo daquela epístola ou daquele livro. E quanto ao estudo analítico, eu compreendo cada assunto, cada ponto abordado de forma teológica,
tá? De forma teológica, saber o que significava naquela época, tá? Por que isso foi dito naquela época, para quem foi dito, o que significava isso naquela época. Então, o método analítico, eu compreendo o que significava cada assunto, o que significa cada assunto que está sendo abordado dentro de determinado livro ou dentro de determinada epístola, principalmente. Mas, quanto ao método temático, por que eu acho ele um dos principais, um dos essenciais? Tá? Exatamente porque o método temático nós vamos conhecer as doutrinas bíblicas. As doutrinas bíblicas, por exemplo, a soteriologia, a doutrina da salvação, a martiologia, a doutrina do pecado, tá? A doutrina de Deus, da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, a doutrina da trindade, a angeliologia sobre os anjos, enfim, tudo que for de doutrina bíblica, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, tudo, absolutamente tudo que for de doutrina bíblica, eu vou compreender, eu só posso compreender se for através do estudo temático. E o que é o estudo temático? Estudo temático, como é que se usa o método temático? O método temático se usa da seguinte maneira: eu escolho o assunto que eu quero aprender e vou sistematizar isso, fazer isso de forma sistemática, ou seja, vou pegar de uma forma crescente, como quem desenvolve uma história, contando do princípio. Se eu for contar para você uma história, por exemplo, eu contar essa história para você, um fato que aconteceu, eu contar ela apenas do meio para frente, tá? Você não vai entender bem. Se eu contar ela apenas o meio, você também não vai entender bem. Se eu contar apenas do começo até meio, também você não vai entender bem, tá? Se eu contar só o finalzinho, você não vai entender o porquê daquilo. Ah, o cara está morto aqui, tá? Então, mas isso é o final da história. Como é que aconteceu isso? Eu preciso saber. Então, preciso sistematizar. Sistematizar é organizar o assunto de modo que o meu cérebro venha compreender o desenvolvimento daquele assunto. Então, você vai pegar, se você quer aprender sobre a pessoa de Cristo, você vai saber quem é Jesus, onde ele estava no princípio, tá? Por que ele veio à Terra, por que ele assumiu forma humana. Você vai ver sobre a pessoa de Cristo. Ele é divino? Ele é humano? Ele tem as duas naturezas? Ele é apenas divino? Ele é apenas humano? Ele tinha um corpo físico de fato ou não? Como dizia os gnósticos, que ele não tinha. Então você vai analisar sobre a pessoa de Cristo, a doutrina de Cristo, a doutrina da pessoa de Cristo, os atributos de Deus, tá? E os assuntos, os temas, as doutrinas bíblicas, as doutrinas da Trindade. Então só posso entender essas doutrinas bíblicas, queridos, se for através do estudo sistemático. Não tem como eu aprender uma doutrina bíblica se não for através do estudo sistemático. Se não for, eu preciso do estudo sistemático, eu preciso ir em toda a Bíblia. O estudo sistemático ele vai em toda a Bíblia. O método temático de estudo ele vai em toda a Bíblia. O método sintético vai apenas num determinado livro que você está analisando, o método analítico apenas um determinado livro que você está analisando, mas o método temático não, ele vai em assuntos, não no livro propriamente, ele vai no assunto. O assunto, na Epístola aos Romanos, se Paulo aborda sobre salvação, sobre eleição, sobre predestinação, então ali nós temos três doutrinas já, três doutrinas que estão juntas, né? Que estão juntas, que não podem andar separadas. Eleição, predestinação e salvação são três doutrinas, mas que estão juntas. Ok? Então eu só posso analisar essas três doutrinas. Paulo falou de eleição e predestinação na carta aos Romanos várias vezes. Mas para que eu possa compreender essa doutrina de eleição, que é uma doutrina, predestinação, que é outra doutrina, salvação, que é outra doutrina, então eu vou precisar analisar, tá? Esses assuntos, vou escolher esses assuntos e analisá-los em toda a Escritura, tá? Claro que a soteriologia, que é a doutrina da salvação, você já vai, claro, estudar o que é eleição e o que é predestinação dentro do contexto soteriológico, dentro do contexto de salvação. Mas, repito, se você quer compreender uma doutrina bíblica, será impossível você compreender se você não analisá-la em toda a Escritura, desde Gênesis a Apocalipse. Então esse é o método de estudo temático. Então você vai poder aprender de forma temática e sistematizar de forma que você desenvolve aquele tema de uma forma lógica, que sua mente, a mente das pessoas que vão lhe ouvir, possa compreender de uma forma lógica. Você não vai desenvolver aquele tema do meio para o fim, ou apenas do finalzinho, ou apenas do começo para o meio. Você vai desenvolver o tema por completo, do começo até o fim. Você vai analisar e você vai criar as perguntas que você quer fazer para desenvolver de forma crescente, de forma
para desenvolver aquele tema de forma temática, de forma lógica. Tá? Então você vai, por exemplo, o pecado. O que é o pecado? O pecado na teologia, de forma grosseira, de forma, a modo grosso, a grosso modo, como diz, é errar o alvo. É desobedecer a Deus. É ir contrário aos princípios, à vontade de Deus. Isso é o pecado. Tá? Então, o que é o pecado? O pecado é isso. É errar o alvo, desobedecer a Deus e ir contra a palavra, a ordem, os ensinamentos, a vontade e os estatutos de Deus. Isso é o pecado. Quando o pecado entrou no mundo? Por que o pecado entrou no mundo? Por que o pecado atingiu o homem? Por que o pecado me atingiu? O que o pecado causou em mim? Qual a minha situação hoje como um pecador? Como me livrar do pecado? Como remover o pecado? Enfim, então você vai desenvolver, vai colocar esse assunto de uma forma a desenvolver de uma forma lógica, compreensiva, crescente, como quem desenvolve qualquer história ou qualquer estudo para que fique fácil das pessoas compreender, até mesmo de você compreender, ok? Então esse é o nosso método de estudo temático, um dos principais, um dos fundamentais, um dos mais importantes que eu entendo para a vida dos cristãos. Hoje nós temos uma ignorância muito grande bíblica, porque alguns só querem estudar o método analítico, que é o estudo expositivo dos livros. Claro, é importantíssimo isso, mas eu não vou compreender as doutrinas bíblicas fazendo apenas os estudos expositivos. São fundamentais para compreender o conteúdo bíblico, compreender o conteúdo de determinado livro, de determinada epístola. Tá? Mas não é o suficiente para me aprender as doutrinas bíblicas. Então eu preciso de todos esses métodos para aprender a palavra de Deus. E esse método temático, ele é fantástico, simplesmente espetacular. Você pode fazer isso, querido, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ter um anel de formatura no dedo, você não precisa ter feito faculdade, tá? Você só precisa saber ler. Se você souber ler já é o suficiente. Se você não souber ler, tá? Ainda tem também como você aprender. É só você ir para a sua igreja é um pastor que ensina, uma igreja que ensina, e ficar atento, ficar ligado, prestar bem atenção que você vai aprender sim, pelo poder do Espírito Santo, ok? E o nosso último método de estudo bíblico é um método simples, muito simples, mas é um método também muito importante, vai fazer toda a diferença nos outros estudos, que é o método biográfico. O que é o método biográfico? Já está falando de biografia. O método biográfico é quando você escolhe, tá? Você escolhe um personagem bíblico, Davi, Adão, Saul, Salomão, Paulo, Pedro, João, Filipe. Você escolhe algum personagem bíblico, Sansão, Jefté, Gideão, os profetas, Isaías, Malaquias, Sofonias, Ageu, Jeremias. Você escolhe um personagem bíblico e aí você vai estudar sobre a vida daquele personagem bíblico. Você vai olhar na história, aliás, você vai olhar na Bíblia, tudo o que se fala sobre aquele personagem, de onde ele veio, de onde ele era, tá? Quem eram seus pais, qual a família que ele era, a tribo que ele era, no contexto judaico. Você vai olhar qual o contexto geográfico que ele estava inserido, na época que esse personagem apareceu, onde é que ele estava, em que nação ele estava, tá? Como por exemplo Daniel era judeu, tá? Mas ele foi transportado ainda jovem para a Babilônia, e todo o livro de Daniel é escrito dentro ainda lá do Império Babilônico, o Império Babilônico e do Império Persa, o Império Persa, o Império Medo-Persa. Então, o contexto de Daniel é esse. Então, um contexto totalmente pagão, contexto político pagão, tá? Um contexto totalmente contrário, religioso, contrário dos princípios judaicos. Se você vai escolher um personagem bíblico, você vai ter que analisar a vida dele por completo. Tudo o que a Bíblia fala sobre ele. Tudo, que ano ele viveu, tá? Aonde ele viveu, se ele era um profeta, em que ano ele profetizou, onde ele profetizou, se foi no Reino do Norte, se foi no Reino do Sul. Tá? Talvez você não entenda bem isso aqui, ainda mais quando você começar a estudar, você vai entender perfeitamente isso aí que eu estou falando. Tá? Reino do Norte e Reino do Sul foi quando Israel foi dividido, a partir de Roboão e Jeroboão. Ok? Então você vai olhar a vida desse personagem, você vai analisar a vida dele, tá? Qual foi a sua obra, qual foi a sua importância para o povo de Deus, para a igreja de Deus, como por exemplo Neemias, quem era Neemias, onde Neemias estava, o que ele estava fazendo, qual era a sua profissão, qual era a sua tribo, de onde ele descendia, qual foi o seu papel,
dentro da obra de Deus, né, naquela época, ou se foi Paulo, qual foi o papel dele dentro da igreja, se foi Pedro, enfim. Então, você vai analisar tudo isso e vai ver quem é aquele personagem, tá? A importância daquele personagem, a obra daquele personagem, o entendimento, a comunhão que aquele personagem tinha com Deus, tá? Se ele era obediente, se ele era desobediente, se ele foi submisso, se ele foi insubmisso, se ele andou nos caminhos de Deus, se ele não andou nos caminhos de Deus, que obra que ele fez, que obra que ele realizou, qual a importância da sua obra, o que podemos aprender com ele, o que podemos aplicar para a nossa vida com o que aprendemos com esse personagem, o que podemos tirar de bom, o que podemos tirar de ruim. Então você vai fazer uma biografia sobre a vida desse personagem, tá? E você vai fazer isso dentro da Bíblia. Se você puder se munir também, obviamente, de alguns material extra, de escritores, claro, de respaldo, né? Escritores bons, você pode se munir também, porque tem escritores que falam, né, questão histórica, né? Nós temos aí livros históricos, por exemplo, Eusébio de Cesareia, que fala muita coisa importante. Para quem quer usar todos os métodos de estudo bíblico, o livro, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, eu aconselho todos vocês terem esse livro. Alguns livros também de história da igreja, muito importante, alguns você ter livros de história da igreja. Temos aí uma coletânea que ela é o livro da História Ilustrada, né? A História Ilustrada da Igreja. Então é um livro, são volumes, acho que 10 volumes de livros. São livros, não são grandes demais, são livros médios e são livros bons de ler, fácil de entender, fácil de compreender. Isso vai ajudar muito nas suas pesquisas, vai ajudar muito nos seus estudos, se você quer realmente ser um estudioso da Bíblia, um estudioso da Palavra de Deus, e compreender, aprender e entender realmente o conteúdo bíblico, a Palavra de Deus, tá? Então são esses métodos aí. O último que eu coloquei agora foi o método de estudo biográfico, muito simples. Você vai saber procurar sobre a vida daquela pessoa. Você vai, por exemplo, quero fazer, sei que talvez pareça não ter nada a ver, mas eu quero falar aqui, pastor, sobre Pilatos. Eu quero saber quem era Pilatos, eu quero saber quem era Herodes. A Bíblia fala de um Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes o Grande. Era a mesma pessoa, não era a mesma pessoa? Claro que não era a mesma pessoa, né? Eram 3 pessoas diferentes, um pai, um filho e um neto. Então, se você pode escolher sim um personagem desse, um personagem pagão, um personagem que deu trabalho, mas que marcou ali, né? Marcou a história do povo de Deus, marcou a história da igreja, como é Antíoco Epifânio, que marcou a história do povo hebreu, como sendo um opositor muito forte, tá? Enfim, no período dos Macabeus, né? Quem eram os Macabeus, quem foi o fundador do movimento Macabeu, por que era chamado de Macabeus, enfim. Então você pode procurar, tá, sobre esses personagens e ler, estudar, pesquisar, aprender sobre a vida deles. E isso até, se você for estudar sobre um personagem bíblico, alguém que escreveu um livro da Bíblia, como uma epístola, como Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, Marcos, é até bom, porque você estudar sobre esses personagens que escreveram os livros bíblicos, as epístolas bíblicas, porque você vai, ao conhecer melhor sobre eles, sobre a pessoa deles, sobre a vida deles, sobre a obra deles, quem eram eles, tá? Vai ser até melhor para você compreender o que eles estão querendo dizer em determinado momento. Algum momento que você talvez não está entendendo bem, e talvez pelo fato de compreender, de conhecer o autor, de ter estudado sobre ele, de ter conhecido o autor, conhecer suas expressões, o significado das coisas que ele fala, tá? E pelo fato de você conhecer bem o autor, você vai saber o que é que ele quis dizer com aquilo, ok? Isso acontece muito na vida pessoal, né? No cotidiano. A gente conhece muito um amigo, você já está junto com ele, e de repente ele fala uma coisa que ninguém está junto ali percebe, mas você que está lá, você entende, você percebe o que é que ele estava falando. Então é importante, tá, que a gente utilize desses métodos de estudo para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, meus queridos. Há uma necessidade urgente, uma necessidade muito grande. Você pode fazer isso em casa, tá? Eu vou te dar uma dica aqui de uma ferramenta que para mim é fundamental. Uma ferramenta que para mim ela está acima de qualquer suspeita, porque se nós formos estudar, irmãos, a Bíblia, olhando nota de rodapé das Bíblias comentadas, todas elas são tendenciosas. Se eu for fazer um estudo baseado numa Bíblia comentada por um presbiteriano, ela tem tendência presbiteriana. Se é comentada por um católico, ela tem tendência católica. Se é comentada por um assembleiano, ela tem tendência assembleiana. Então eu acho que a melhor coisa é ler a Bíblia mesmo pura e limpa, tá? É buscar coisas históricas, arqueologia, história, isso é importante, tá? Isso é importante, mas nunca olhar só um autor, olhar mais de um autor, exatamente, isso é muito bom, tá? Mas uma coisa que não pode faltar aí, querido, é um dicionário bíblico, tá? Você tem que ter um dicionário da língua hebraica,
a qual foi escrito o Antigo Testamento, e a língua grega no qual foi escrito o Novo Testamento, tá? Pastor Adel, e onde é que eu compro, onde é que eu consigo um dicionário dessas línguas, hebraica e grega? Olha, querido, você pode achar em PDF facílimo hoje aí, no Google, você procura lá dicionário grego em PDF, você pode encontrar dezenas deles, dicionário grego em hebraico, você vai encontrar também vários deles. Mas se você quer ter um físico, tá? Eu tenho a Bíblia Palavra-Chave. A Bíblia Palavra-Chave, eu tenho um dicionário. Eu tenho um dicionário no final da Bíblia. Primeiro é o dicionário grego, segundo é o dicionário... Aliás, primeiro é o dicionário hebraico, segundo é o dicionário grego, tá? Então, as palavras-chave lá do Antigo Testamento, palavra-chave do Novo Testamento, está marcado lá, tem a referência, vou lá para a página do dicionário, lá ele explica o que é aquela palavra, ele mostra no original aquela palavra, tá? Outra ferramenta também, muito importante, muito bom, é um comentário, né? O dicionário Wycliffe, dicionário do John Wycliffe, né? Que era conhecido como a Estrela da Manhã, um homem também que foi pré-reformador, que foi perseguido também por lutar em favor da verdade, e um escritor, um homem de Deus, e ele escreveu comentários, ele escreveu dicionários, tá? Então você pode também ter essa ferramenta, o dicionário Wycliffe, onde é uma ferramenta muito importante também para ajuda. Porque o dicionário Wycliffe, querido, ele tem assim uma peculiaridade, porque ele, além de trazer o significado da palavra no grego, no caso do Novo Testamento, ele traz também os costumes da época, alguns costumes da época. Então isso é fantástico, isso é muito bom. Isso vai já ajudar você muito a aprender e a compreender muita coisa importante. Costume da época, tá? Poxa vida, você vai ver ali, por exemplo, nos tempos de Jesus, sobre aquela questão de José ter levado Maria, sair de Nazaré, ter ido lá para a Judéia, para a cidade de Belém, para ir se cadastrar naquele período ali, era difícil. E aqueles hotéis, né, que a gente chama de hotel hoje em dia, pousadas, tá? Onde é que Maria ficou realmente? Aquele estábulo que Maria ficou, que lugar é aquele? Tá? Aquela estribaria, como é que é aquele lugar? Então lá, no dicionário Wycliffe, vai explicar o que é, que lugar é aquele realmente. Tá? Então é bem diferente desses estábulos de hoje, é bem diferente desse entendimento que a gente tem hoje, que eu estou aqui, né? Um curral, tal. É diferente, é algo diferente, tá? Um local, enfim. Então nós temos aí nesses dicionários que trazem a questão e abordam os costumes da época de Jesus, a cultura, tá? Então isso é muito importante também para compreender a Bíblia também à luz da cultura, tá? Porque tem muita coisa na Bíblia que você vai ler que era questão cultural, era questão geográfica, era questão por questão de localização, ok? Estava sendo abordado aquele assunto. Então isso vai ajudar muito, tá, meu querido? Então assim, qualquer dúvida, se você precisar de mais uma mãozinha, você escreve para mim no meu e-mail, pastorjardelfernandes@gmail.com. Eu vou ajudar você com muito prazer, tá? Então, querido, espero ter ajudado em alguma coisa. Beijo no coração, fica na paz.